Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da ética da convicção e ética da responsabilidade. Vale ressaltar que, dentro do contexto da ética, nós entendemos que ética é o conjunto de saberes, né, desenvolvidos perante uma sociedade, entre saberes do que é o certo, o que é o errado. Quando a gente fala de ética profissional, a gente está destacando alguns princípios, né, uma forma de estabelecer algum tipo de comportamento dentro do ambiente organizacional, e as empresas elas têm autonomia para desenvolver os seus códigos de éticas, por exemplo, o tipo de comportamento que essas organizações elas esperam que os seus colaboradores eles sigam e eles desenvolvam. E hoje nós vamos fazer também, de certa forma, complementar essa reflexão em relação à ética da convicção e ética da responsabilidade. Bom, começamos a falar sobre aí a ética da convicção. Ela se refere às ações morais individuais praticadas independentemente dos resultados a serem alcançados. Ou seja, a pessoa ela tem as suas convicções, ela tem a sua ética, a sua linha de pensamento, e ela toma essas suas decisões de acordo com aquela linha o qual ela adota, o qual ela se apropria para que os seus comportamentos sejam guiados ou sejam direcionados conforme aquele normativo ético, sobretudo quando ela possui algumas convicções, e convicções, inclusive, muito fortes, muito destacadas. Então, é a chamada ética da convicção. Nós temos ainda a chamada ética da responsabilidade. O que vem a ser essa ética da responsabilidade? É aquela que leva em conta principalmente as consequências previsíveis de ação para um grupo maior de pessoas, além daquelas diretamente envolvidas no momento. Ou seja, numa tomada de decisão, se eu tenho as minhas convicções, contudo, se eu seguir essa convicção para eu tomar uma determinada decisão, pode ser que eu gere um impacto muito amplo em virtude da posição e do cargo que eu ocupo em determinada organização. Então, considerando a ética da responsabilidade, pode ser que eu contrarie a ética da convicção, vislumbrando muito o efeito que essa decisão ela pode incorrer na coletividade ou no número maior de pessoas o qual está submetido tal decisão. E ainda, ela verifica se a ação, ainda que possa ser boa para alguns em determinadas situações, não será danosa aí para do ponto de vista coletivo. Então, é importante considerar que nessa perspectiva de ética, a responsabilidade, tanto é que o próprio nome ela é denominada como ética da responsabilidade, está vislumbrando muito esse efeito e a responsabilidade sobre algum tipo de decisão. Vamos para os exemplos desse tipo de ética ou desses tipos de ética, né, divididos aí entre convicção e responsabilidade. Num colégio, por exemplo, você pode ter por convicção, ser um colégio muito lucrativo, gerar muita receita e, de acordo com o desenvolvimento das atividades operacionais e prestação de serviços, ser uma instituição, uma empresa lucrativa. Contudo, se eu for pensar nos aspectos relacionados à ética de responsabilidade, às vezes faz todo sentido eu incorporar ou eu adaptar o ensino e aceitar também incorporar pessoas com deficiências e desenvolver uma forma de ensino que essas pessoas consigam absorver dentro de um convívio social de escola e de sala de aula. Então, considerando que, mesmo que essa decisão implique em custos maiores para a escola, e quando a gente fala em custos maiores, isso pode prejudicar, inclusive, a sua lucratividade, mas pensando na coletividade, pensando na inserção social, eu acabo adotando medidas
para eu conseguir desenvolver e beneficiar, de certa forma, a coletividade com essa decisão organizacional. Conseguimos ainda apresentar exemplos em empresas que passam por situações às vezes difíceis e o gestor toma algumas posições que contrariam às vezes algumas convicções. Então suponhamos que um gestor ele desenvolva aí uma postura, ele se insere na gestão organizacional, informando que não vai demitir ninguém, que não haverá demissão, os colaboradores vão progredir, vão desenvolver. Então, eticamente, ele assume esse compromisso. No entanto, devido a variáveis, circunstâncias diversas, ele se vê na situação de contingenciamento, de otimização, de redução de custo, senão ele pode levar uma empresa até mesmo à falência. Então, pensando nessa perspectiva, ele pode tomar uma decisão de otimizar os custos organizacionais, demitindo pessoas, às vezes eliminando alguns setores, fechando algumas unidades, justamente para minimizar o impacto no caso de uma falência empresarial. Então, ele pode tomar uma decisão que prejudique alguns perante uma coletividade muito maior. Então, pode ir contra a convicção inicial dele, mas ele está agindo com responsabilidade para tentar evitar um mal maior no futuro. Então, a gente fala que ele está seguindo a ética da responsabilidade na tomada de decisão. Nós temos também casos na magistratura, no judiciário, onde que o juiz ele tem uma peça, um pedido, no qual a solicitação está totalmente conforme a lei, a legalidade, ela é legal, ela é de direito. No entanto, se for uma solicitação de uma grande indenização para uma empresa e isso vai prejudicar as atividades operacionais dessa empresa, pode também levar uma empresa ao fechamento, à demissão de dezenas e centenas de pessoas, ele pode tomar uma decisão que, apesar de convicto que a solicitação da parte é legítima e a parte ela teria esse direito de receber uma determinada indenização, por exemplo, pela ética da responsabilidade, o juiz ele não concede, uma vez que iria prejudicar todo o lado operacional, comprometendo inclusive a sobrevivência da organização, o que poderia gerar um impacto de muitas demissões, e isso, obviamente, no coletivo seria um prejuízo muito maior. Então, é um exemplo também na magistratura, onde a ética da responsabilidade ela é também ponderada e considerada nas tomadas de decisões. E ainda nós conseguimos apresentar aí exemplos desse tipo de comportamento e desse dilema entre ética da convicção e responsabilidade no meio político. E é comum, às vezes, um partido que tem a sua ideologia, que tem as suas diretrizes, a sua linha de pensamento, seja um partido que esteja na oposição e às vezes ele defina, não concorde com aquele governo, com as posições do governo, e às vezes ele é um político, ele é submetido a uma tomada de decisão onde que, pelas convicções dele, ele votaria contra um determinado projeto de lei, alguma medida provisória, dentre outras questões, mas em virtude do efeito e impacto que isso pode gerar, tanto positivo na sociedade, ou seja, com voto a favor, esse político pode gerar um impacto positivo para a sociedade, ou até mesmo votar junto com o governo, ele pode gerar algum tipo de impacto positivo também, que gera alguma repercussão, algum resultado benéfico à sociedade, ele, de certa forma, abandona aquela convicção de ser oposição por oposição, só votar contra as pautas do governo e vota junto em virtude do benefício, em virtude da causa, em virtude do efeito, considerando essa responsabilidade dele para essa proposta sobre uma aprovação, sobre um projeto que esteja em pauta dentro do ambiente político, por exemplo. Então, observem que os líderes, quem toma decisão, eles são, de certa forma, submetidos a situações que podem
ter esse dilema, podem resultar nesse dilema ético, ou seguir as convicções, ou eu entender que existe uma responsabilidade muito grande, ou um efeito, ou um dano muito grande, se eu seguir, manter essas convicções na minha decisão. Então, optas pela ética da responsabilidade. Tiago, qual que é o melhor e qual que é o pior? Claro que tem circunstâncias, precisam ser analisadas, precisam ser refletidas para verificar o efeito e o impacto disso. Pois bem, então, seguindo nessa lógica, nós temos aí que a ética da convicção, ela pode ser vista como uma forma de manter a integridade pessoal e a coerência moral das pessoas. Então, a pessoa, às vezes, ela expressa, ela deixa isso público, a sua forma de pensamento, a sua linha de raciocínio, a sua postura, porém, em virtude de uma situação qual ela precisa decidir se ela precisa seguir a sua convicção, ela pode, de certa forma, prejudicar o coletivo. Então, dentro dessa integridade pessoal e a coerência moral, mas pode levar a decisões egoístas e prejudiciais ao bem-estar geral. Então, é quem segue, de certa forma, essa ética da convicção. Já a ética de responsabilidade, ela pode ser vista como uma forma de promover o bem-estar geral, mas, obviamente, pode levar a decisões impopulares e prejudiciais à imagem pública da sua pessoa. Então, ela pode tomar uma decisão no qual, por exemplo, se a gente for tomar como base um político, contraria suas convicções, inclusive aquelas que são públicas, vislumbrando e visando um bem-estar geral, um bem-estar maior em relação à decisão que foi tomada. Pois bem, então nós temos aí, inclusive, dentro dessa lógica, uma charge demonstrando que uma pessoa está ali refletindo sobre esse é o meu certo e esse é o meu errado. E o outro faz um questionamento. Seus conceitos são estranhos de certo e errado. Lembrando que ele pode variar dependendo se você é um tomador de decisão. Se não for um tomador de decisão, siga suas convicções e isso não vai gerar efeito, impacto nenhum, porque você não toma grandes decisões. Já se você for um tomador de decisões, uma decisão seguindo a sua convicção pode comprometer a responsabilidade por essa decisão, uma vez que isso pode gerar um impacto, um efeito na sociedade como um todo ou na coletividade, um grupo maior de pessoas. Bom, sendo assim, eu deixo a reflexão. A ação, de fato, é o único meio de expressão para a ética. Quem disse isso foi Laura Adams. Obrigado a todos.